Ou do mal, né? Não sei. Ok? É quando uma espécie ingere, degusta o elemento. Degusta foi horrível, né? Quando come o elemento da mesma espécie. Gente, a história começa na tribo Timbira. A tribo Timbira, você sabe muito bem, ela era uma tribo canibal. E ela estava situada no Nordeste brasileiro. Então, de maneira bem simples, por que os índios timbiras eram antropofágicos? Alguém sabe dizer? Por que eles comiam a carne dos outros? Isso, porque eles estavam com fome? Não, era um ritual. Eles acreditavam que se ingerissem a carne de outro elemento, eles adquiririam as suas virtudes. Primeiro, gente, um índio não escravizava o outro propriamente. O índio lutava, era homem contra homem, era face to face, e se caísse prisioneiro, era levado até a tribo e num ritual, esse índio era sacrificado e a sua carne era comida. Gente, vem cá, você já ouviu falar de um historiador? Passou muito tempo entre os indígenas chamado Hans Staden. O Hans Staden, ele narra, porque ele viu esse ritual de antropofagia. O que faz o Gonçalves Dias? Ele pega esse ritual de antropofagia e romantiza, e dá um teor sentimental. Mas rigorosamente, esse ritual de antropofagia não era lá muito agradável de ver, não. Segundo Hans Staden, o índio que iria ser sacrificado, ele era amarrado pela cintura a uma estaca que ficava no meio do terreiro. Antes disso havia uma série de rituais, danças, pinturas, tá ok? E o mais interessante que o Hans Staden diz é o seguinte: vamos imaginar, só um exemplo, vamos imaginar que eu fosse esse índio a ser abatido, né? Então eu estava preso por onde? Pela cintura. Significava dizer então que os meus braços e as minhas pernas estariam livres, que eu poderia tentar quebrar a corda, a embira e fugir. Mas você sabia que o índio ele era educado para ser bravo e valente? Era um índio guerreiro. No romantismo, o índio aparece naquele padrão europeu de cavaleiro medieval. Então, para eles, sabe qual é a hora que você precisa demonstrar a maior coragem? A hora da morte. É na hora do perigo. Só para as meninas. Você gosta de homem covarde? Não. Hein? Aquele homem que o perigo vem acular e já correu? Hein? Alguma menina aqui já convidou um rapaz para deixá-la, para acompanhá-la até a parada do ônibus? Hein? Fulano, me leva ali na parada do ônibus. Aí o fulano vai, né? Todo lampeiro. Ô jovem, ela não está te convidando para namorar, não. Ela está convidando você para protegê-la caso apareça um bandido. Para você lutar contra o bandido e morrer, para salvá-la. Não é assim? É verdade. Por isso que quando a mulher se vê ameaçada por uma monstruosa barata, ela grita, o homem vai lá, salta a sua espada, que é o chinelo, mata a barata como um verdadeiro herói romântico. Não é verdade? Então, qual é a hora que eu sei provar a minha valentia? É exatamente na hora da morte. E aí, segundo Hans Staden, eu estou fazendo a comparação histórica, geralmente o índio, na hora da morte, o que ele fazia? Ele chorava? Ele pedia clemência? Não! Sabe o que ele fazia? Ele ficava preso a uma estaca. Ao redor dele, os índios dançando e cantando. Ele pegava paus e pedras que estavam em uma fogueira próxima a ele, pegava e jogava, e lutava, e gritava, e ameaçava, e dizia coisas do tipo: ei, você vai me comer agora, mas o meu pai comeu o teu pai, mas o meu filho vai comer o teu filho.
Era essa coisa da bravura, da honra, da valentia. Vamos então ao texto. O texto começa, canto 1, com o ritual de antropofagia. Então você vai ler no canto 1 exatamente toda essa preparação para a morte de um guerreiro, de um bravo, de um valente. Então ele vai falar aí, rapidinho, só um trechinho, tá pessoal? Só um trechinho. Então ele vai falar aí, por exemplo, no meio da taba de amenos verdores, cercado de troncos, coberto de flores, alteia-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes assombram nas matas a imensa extensão. São rudos, severos, sedentos de glória, já prévios incitam, já cantam vitória. Já meigos atendem a voz do cantor, são todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavoa na boca das gentes, com dão de prodígios de glória e terror. As tribos vizinhas sem força, sem brilho, Ele fala dos timbiras e já começa a mostrar o ritual de antropofagia. Aí você vai, que eu acho legal. No canto 2 é o ritual propriamente dito. E aí vai aparecer a figura do herói, que é o índio tupi, que vai ser imolado. Então só um pedacinho do canto 2. Em fundos vasos da alvacenta argila ferve o cauim. Cauim, gente, era uma bebida. Porque, isso é verdade, tá, gente? Segundo o historiador, o Hans Staden, o índiozinho lá brabo, né, amarrado para morrer, quanto mais ele demonstrasse valentia, mais os que iriam comê-lo gostavam, porque ele era valente. Sabe como é que ele morria? Ele morria com uma pancada, como dizem hoje, uma porrada na cabeça, dada pelo tacape, com o tacape, era uma clava. A cabeça abria de ponta a ponta. A massa encefálica era retirada e colocada nessa bebida aí no cauim. Depois tiravam o corpo, abriam o abdômen de ponta a ponta, tiravam as vísceras e jogavam justamente nessa mistura de cauim com cérebro. Fazia-se, portanto, uma gororoba que era servida antes de comerem a carne do guerreiro que foi morto. E sabe o que é interessante? É que os índios acreditavam que comendo determinada parte adquiririam aquelas virtudes. Por exemplo, gente, que parte você comeria? Calma, é no bom sentido, tá, pessoal? De alguém que você gostaria de imolar no ritual. Ah, professor, não sei não. Eu acho que as pernas da Juliana Paz, né, adquiriria as virtudes. E sabe o que é interessante? Isso é verdade. Agora é a Paola Oliveira que vai fazer sucesso. Ela até ligou para casa ontem à noite, mas eu... deixa eu ir para lá. Vamos lá. Então olha para cá. Quando você leu a estrofe número 2, o canto número 2, tem todo esse processo de preparação para o ritual. Ó. Em fundos vasos da vocenta argila, ferve o cauim, enchem-se as copas, o prazer começa, reina o festim. O prisioneiro cuja morte anseia, colocar os óculos que a velhice está chegando. Agora, estou chegando tudo. Vamos lá. O prisioneiro cuja morte anseia, citado está o prisioneiro que outro sol no ocaso jamais verá. A dura corda que lhe enlaça o colo mostra-lhe o fim e vai mostrando todo o ritual de preparação. Viu, gente? No canto 3, que eu acho assim extremamente importante, tá ok? Virou, já, galerinha? Então, no canto 3, você percebe, presta atenção, galerinha, agora chegamos num ponto muito interessante. Como é que esse tupi foi chegar
até a tribo dos timbiras. Isso, ele estava perdido na mata. A sua tribo havia sido dizimada, provavelmente pelos brancos, provavelmente pelos portugueses. E só restou ele e o pai, que era velho e cego. E ele, na ânsia de conseguir caça para alimentar o pai, perdeu-se na mata. Deu de cara com um guerreiro timbira. Esse guerreiro o aprisionou e o levou até a sua tribo. E agora ele está prestes a morrer no ritual de antropofagia. Legal, né? Legal para o senhor, não está lá para morrer, né? Mas é muito interessante. Então vamos lá, gente. Aí você tem o prisioneiro. No canto 3, esse prisioneiro vai falar. No canto 3, ele vai começar a sua fala. E ele diz assim, olha: eis-me aqui, diz ao índio prisioneiro, pois que fraco e sem tribo e sem família, a nossas matas devassar ousado, morrerás morte vil da mão de um forte. E ele diz, que eu acho tão legal: dize-me quem és, perguntando a ele. Teus cantos, teus feitos canta, ou se mais te apraz, defende-te. Ou seja, ele é inquirido: maninho, nós vamos te matar agora, mas para que todo mundo saiba que você merece morrer, conta as tuas valentias, conta as tuas conquistas, o que realmente você fez para que merecesse morrer. Está percebendo? Lindo, né? Não queriam matar assim, não. Eles queriam matar um bravo. No canto 4, o índio timbira vai cantar, vai dizer os seus feitos. Olha o que ele diz, atenção agora. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo pujante que agora anda errante, isto é, a sua tribo foi dizimada, tá? Por fado e constante, guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi, já vi as brigas de tribos inimigas e papapá. Começa a contar suas valentias, mas chega em determinado momento que ele demonstra tristeza e começa a chorar. E como é que é, professor? Ele começa a falar das suas aventuras. Chega no momento, porém, que nota-se uma tristeza no olhar, a voz fica embargada e ele começa, como se fosse um covarde, ele começa a chorar. Sabe qual é o momento? É nesse momento aqui, ó. Meu pai a meu lado já velho e quebrado, aliás, meu pai a meu lado já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos mesquinhos por ínvios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com quem me encontrei. O crude sossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, qual seja, dizei. E eu era o seu guia na noite sombria, e só alegria que Deus me deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava. Quando ele começa a falar no pai, ele fica triste. E ele começa a chorar. E quando ele começa a chorar, adivinha o que acontece? Os timbiras dizem: eis um covarde. Porque na hora da morte o índio não poderia demonstrar nenhum tipo de fraqueza. Mas eu pergunto, ele chorou porque ele é covarde? Ele chorou porque não queria morrer? Ele chorou porque sabia que a sua morte significaria a morte do pai. Porque o pai era velho e cego, se apoiava nele, ele o sustentava. E esse guerreiro tinha um amor tão grande pelo pai, que ao lembrar do pai, na hora em que ele deveria demonstrar toda a sua bravura, ele fraqueja, ele chora. E aí sabe o que acontece? Alguém pode me dizer o que acontece? Isso, ninguém quer mais matar. Se você virar, rapidinho, gente, você está me entendendo? Sim ou não? Sim. Beleza. É porque eu já olhei o relógio aqui, são 9h05, eu vou ficar com vocês mais alguns minutos. É porque eu tenho aula hoje, 9h40, eu tenho que sair daqui correndo.
correndo aí. E, né, pessoal? Mas não há de ser nada. Tem que dar uma 9h45, não posso faltar, meu patrão está ali. Então, né, pessoal?